Olá, eu sou o professor Elias Laranjeira e vamos estar falando hoje sobre articulação. Algo muito importante, não apenas para o cantar, mas também para a questão do nosso comunicar, certo? E eu vou estar tentando ser um pouco mais direto, sem estar com aquela abordagem tão rebuscada, tão enfadonha, que é uma linguagem mais acadêmica. Então, por mais que vocês forem procurar, pesquisar, vocês vão encontrar muita coisa falando de articulação. Então, assim, eu vou tentar buscar ser o mais prático possível e mais direto também possível, para que a gente tenha um entendimento melhor, certo? Então, vamos lá. Questão de articulação. Para o cantar, como é que ela acontece? Não sei como algumas pessoas, quando vocês vão se comunicar, como é que é essa interação. Mas você vai perceber, diante da comunicação de cada um, que tem pessoas que vão falar com você meio assim, você não vai entender nada, não está entendendo nada que ela está falando. Concordam? Então, assim, diante do que você está fazendo, você vai notar que está faltando algo. Isso vai acontecer também na questão musical, né? Na questão do cantor. Se é uma pessoa que fala muito rápido, você não vai entender o que ele está falando. Beleza. Mas até para quem faz essa voz mais rápida, você vai deixar de ter articulação. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, passo a passo, né? Vamos estar conhecendo um pouco mais do nosso instrumento. E ativando essa questão da boa articulação, para que a gente tenha também outros propósitos diante do que a gente vai estar falando musicalmente, certo? Então, pessoal, vamos lá, né? Você vai chegar e tentar apresentar algum trabalho ou até mesmo se comunicar dentro de casa. E o que é que tem acontecido nos nossos dia a dia, né? Nós vamos buscar passar a mensagem. Então, quando eu penso em passar a mensagem, o que acontece? Eu jogo. Eu jogo a mensagem. Então mãe, eu tô indo ali na rua, depois eu volto daqui a pouco, eu chego aqui. Beleza. Eu passei a mensagem. Não passei a mensagem. E a pessoa que está lá ouvindo não recebeu a mensagem. Então, vai ficar o dito pelo não dito. Como é que eu melhoro isso? Então, vários fatores vão estar sendo agregados aí e a gente vai estar separando pedacinho por pedacinho aí. E como é que é feito isso? Então, sobre o que a gente está falando, sobre a questão da articulação, como eu venho falando para vocês, nós somos instrumentos, certo? Então, vai ter instrumentos que você vai precisar dar uma calibrada nele. Então, como é que a gente vai fazer isso? Não é só questão de você articular, né? Não é só questão de você mexer na sua mandíbula ou pensar em tudo isso. Porque tudo isso vai estar envolvendo algo a mais. Esse algo a mais é internamente. Então, para que o som seja produzido, é necessário tudo aquilo que a gente já vem vendo. Então, a articulação ela vai ser necessária não apenas para o falar, e sim também de uma forma que para o cantar. Vamos lá, vamos no seguinte, vamos pensar no seguinte. Tudo que eu falo vai diretamente para o meu cantar, certo? Mas nada do que eu canto vai vir diretamente para o meu falar. Como é que é isso? Vamos lá. Na medida que eu falo, eu não preciso ter muita questão de médio, grave e agudo, né? Então, eu vou pensar em uma região mais média da minha fala. Então, eu não preciso ter tanto ajuste, certo? E também questão de palavras, você não precisa ter na fala, você não precisa ter tantos ajustes para pensar. A gente vai falar. E isso acontece porque a gente finda aqui ligando no automático. Então, quando você vai ler um texto, você geralmente não pensa em palavra por palavra, você pensa numa frase. Correto? Na medida que você pensa nessa frase, você vai fazer o quê? Você vai correr.
É tanto que tem pessoas que vão ler uma metralhadorazinha, né? Mas se ele pensar pontuações, na palavra por palavra, pensar em montar uma frase. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui de leituras, certo? Tá aqui os três porquinhos. Então, geralmente, quando você vai ler algo, você vai fazer o seguinte, ó. Certo dia ficaram sabendo que o lobo tinha se mudado para a floresta. Os porquinhos, com medo do lobo, resolveram construir uma casa. O menor, por ser muito preguiçoso, fez uma casa de palha para acabar rápido e poder brincar bastante. Hã? Como é que é isso? Acredito eu que você não deva ter entendido muita coisa. Isso geralmente vai acontecer não só no nosso falar, mas também, conforme a gente está falando aqui, na questão do cantar. Isso vai acontecer no cantar também. E qual é a maneira correta? Pensa em uma apresentação. Pensa na questão do articular. Não é, ó? Certo dia, ficaram sabendo que o lobo tinha se mudado para a floresta. Os porquinhos, com medo do lobo, resolveram construir uma casa. O menor, por ser muito preguiçoso, fez uma casa de palha para acabar rápido e poder brincar bastante. Percebem que, ao pensar não apenas na frase como lida, mas também em uma interpretação, então a linguagem para nós vai ficar muito mais sentida. Você vai sentir mais, você vai entender mais. E lembrando do que a gente já vem fazendo, né? Respiração, ela é a alma do negócio. Se eu não respiro, não tem como transmitir algo. Seja uma emoção, seja algo que você precise. Então, as emoções elas vão estar presentes, né? Nesse pequeno texto aqui, eu pensei, né, na questão, né, de você ler de uma forma mais moderada, de uma forma mais pausadamente, de uma forma que não fique tão devagar, mas de uma forma que você articule, de uma forma que você pense na respiração, junto com essa projeção, junto com uma interpretação, e você vai ganhando propriedades sobre isso. Eu fiz uma abordagem sobre um texto, né, infantil dos Três Porquinhos, mas eu quero falar também sobre a questão da gente ter essa abordagem para o cantar. Como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro minha articulação para o cantar? Como eu disse a vocês, a nossa fala vai diretamente para o canto. Então, na medida que eu falo, começo a falar, pronunciar melhor as palavras, né? Questão da dicção, que a gente vai estar vendo logo mais. Mas se eu não articulo, eu não tenho como ter uma boa dicção, certo? Então, a gente vai começar a pensar, e como é que eu faço isso para o cantar? Então, vamos lá, né? Vocês veem que eu citei o texto dos Três Porquinhos aqui e rolou o antes e o depois. Então, eu escolhi aqui Roda Viva, a música de Chico Buarque. Mas eu já canto essa música. Mas eu já canto, eu já sei e tal, e tal, e tal. Beleza. Mas como é que é o contexto disso? Como é que eu faço para melhorar essa minha percepção de ouvir melhor, de poder pronunciar melhor, de poder me expressar melhor? Então, leiam. Não tem outro caminho. Leiam primeiro, sintam o que tem, para poder realmente ter uma boa articulação. Então vamos lá, né? Tá aqui, né, a música do Roda Viva, né, do Chico Buarque. Se eu penso em apenas ler, vai ficar aqui, ó. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nossos destinos mandar. Mas esse que chega a Roda Viva e carrega o destino para lá. Palavras. Só joguei frases, não é? Não tem sentido algum. Não faz menor interação com nada. Mas na medida que você começa a monta a frase. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa.
no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Diferente. Por quê? Eu começo a ter propriedade na letra. Isso quando eu começo a ter essa afinidade do contexto desse texto, eu vou também colocar isso no cantar. Pode acreditar sim. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Então, vocês percebem que, conforme eu leio, eu vou começando a ter também propriedade ao articular. Eu vou tendo também essa condição de plenamente de conter, não apenas no texto, né, mas pensar também na articulação. Se eu levo isso aqui para um lado, né, eu estou falando no lado musical da coisa, né? Tem dias que a gente se sente com quem partiu ou morreu. Vai interferir totalmente na sua dicção. Vai interferir totalmente em coisas que eu vai ficar aqui. Vai começar a tensionar, onde não é para ser tensionado. Então, pensar um pouco mais na articulação vai nos ajudar infinitamente. Ah, mas eu nem tanto, nem tão pouco. Então a gente vai pensar que, não, eu tenho que articular mais. Não precisa de tanto. E outra coisa, ah, mas eu uso aparelho. Beleza. A gente vai encontrar o nosso meio termo de ter uma articulação boa, sem que prejudique na palavra, sem que prejudique no som. Inclusive, né, a questão do aparelho, quando eu não usava e como eu estou usando, eu tenho que encontrar esse termo de articulação. Até para gente, quem usa aparelho vai perceber que algumas vezes vão estar machucando, né, nossa boca em si. E por dentro a gente vai encontrando o termo de poder ter uma melhor articulação sobre tudo isso. Sobre nossa produção dos sons vocálicos, né, que vai interferir totalmente na nossa articulação. Quando eu falo em som vocálico, né, de uma abordagem mais musical possível que eu estou tentando passar, a gente vai estar pensando diretamente nos camaradas, né, que produzem o som. Além, é claro, da questão da nossa respiração, que precisa sempre estar ativada. Mas a produção dos sons vocálicos, a gente vai, né, ter garganta, a boca, nariz e as cavidades que tem diante do nosso crânio aqui, da nossa face, enfim. Então, tudo isso aqui vai fazer com que eu pense realmente na minha articulação. Não é de uma forma exagerada. Claro que não. É de uma forma que você possa ter essa produção de uma forma entendível, de uma forma mais concreta, para que chegue com qualidade não só no falar, mas como também eu mostrei para você um pouco a questão do cantar, porque tudo que eu estou falando aqui é voltado para o canto. Então a gente vai começar a pensar, pessoal, não só na questão da articulação em si, certo? Pensem na palavra, pensem em como gerar, como é que ela é pronunciada. Isso vai envolver a sua articulação. Isso vai fazer com que a forma como você fala vai lhe levar a um bom conceito auditivo para o cantar, certo? Então, na medida que eu falo bem, na medida que eu me preocupo em passar a mensagem, eu vou também conter e manter uma linha de raciocínio e também com que você possa ser entendido, com que eu possa ser compreendido. E isso vai diretamente para o cantar. Então a gente vai seguindo com esse propósito. Guardem essa dica aí, tentem fazer. Se eu sou uma pessoa que fala muito rápido, geralmente eu não vou ter tanta articulação. Isso serve não apenas para o cantar, pessoal. Serve para o falar, serve para o comunicar, serve para
para a minha profissão em si. Ah, mas eu não trabalho falando, mas vai servir para você em algum momento. Então, seja coerente, que a gente possa ter essa sensibilidade de tentar transmitir o melhor. E não tentar jogar para você uma mensagem rápida para você entender tudo e pensar que você entendeu. Não é assim. Pensa mais na questão do produto. Então, na medida que eu penso numa melhor forma de falar, articulada, né, você vai ver também que isso vai refletir diretamente com o seu cantar. Depois vocês me digam, né? Conforme for que vocês forem estudando, vocês vão vendo e isso aí tem verdade, isso aqui tá dando certo. Se não tiver dando certo, depois tenta me contactar aí que a gente vai resolvendo e vai ter as descrições aí, né, embaixo. Sempre quis fazer isso. Aqui embaixo, né? Não precisa arrastar para cima não. Você vai olhar aí embaixo e vai ver que tá meus contatos e é uma forma de você chegar a mim. Seja para crítica construtiva ou negativa também. Eu vou estar esperando aí, né? Tá bom? Mas o nosso intuito aqui é o cantar bem, né? Como eu faço para cantar bem? Quando você melhorar a sua articulação, isso a gente já vem vendo a questão da nossa respiração e todo mais o nosso instrumento, que é o nosso corpo. Então, conforme você melhora isso, você vai ver que você vai ter um outro desempenho na parte musical. E isso você também vai pensar de uma forma que leiam mais, se grave, se gravem. No seu aparelho celular, você tem um gravador de voz. Se eu vou pensar em cantar algo, se eu vou pensar em estudar algo, eu vou apresentar meu trabalho na faculdade, eu vou ter que fazer um recital, eu tenho 300 músicas para cantar diante de um show. Pensem em se gravar, ouçam-se, ouvam-se. Busquem se entender, se compreender, se aceitar. Porque na medida que eu digo, não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando, então a gente começa a ver alguns critérios aí, como eu tinha falado do início, né? Ou pode ser minha respiração, ou vai chegar nesse critério também da articulação, que também vai envolver a minha dicção, que isso é um assunto que a gente vai estar se detendo em outro processo aí que a gente vai estar buscando. O autoconhecimento, sempre buscar o autoconhecimento. Na medida que eu vou me articulando, né? Não só articulando na questão de verbal, mas na questão de você realmente se entender como um instrumento. Cuide-se. Veja sua respiração, se conecte com o que você vai cantar, veja o contexto, leia, releia, grave-se. Água, sono, alimentação, tudo isso tem a ver com o seu instrumento, tudo isso tem a ver com o que a gente quer passar, né? Mas eu não quero ser um cantor profissional. Beleza. Eu quero cantar apenas para amigos no churrasco. Ótimo. Tudo isso vai fazer uma grande diferença para você. Acredite. Acredite. Que vai ter uma desenvoltura muito melhor. E você vai ver que não apenas na produção dos sons vocálicos, né, que vai envolver o que eu falei, né, garganta, boca, nariz, as cavidades, né, oral, nasal, tudo isso aqui a gente vai estar tendo formas e sentidos diferentes para que se você tenha a questão do seu entendimento, não só falando, mas cantando, que é o ideal aqui para isso, né? Leia mais, respire melhor, tudo isso vai estar envolvendo o contexto. Volto e friso. O falar vai diretamente para o cantar, mas o cantar não tem como vir para a nossa fala, certo? Repito, na nossa fala a gente pode melhorar a nossa articulação,
Quando a gente canta, já é o resultado disso. Já é a forma de você estar colocando. Porque tudo que a gente fala vai diretamente para o cantar. Seja do vício, né, linguístico ao a entonação que você pensa. Se eu penso num vai vai refletir diferente, pessoal. Vai ter uma sonoridade totalmente diferente. Se eu penso em oi, tudo bem? Se isso tá na música, se eu pensar, oi, tudo bem, como é que você vai? Não vai rolar. Vai faltar dicção, vai faltar projeção, né? Só olhar os vídeos passados aí que vocês vão ver aí sobre respiração, projeção e também agora com a questão da articulação. Articulem. Penso logo existe. Então, pensa nessa coisa da articulação, de tudo que a gente vem vendo, para o seu instrumento realmente refletir de uma forma digna para o cantar. Sobre ainda a articulação, né? A gente vai pensar no seguinte, né? Como eu sempre estou falando para vocês, o que eu estou falando aqui é em relação à melhora musicalmente, né? Claro que se eu pensar na minha fala em si, eu vou realmente reproduzir muito melhor para o cantar, certo? Isso aconteceu há muito tempo. Se vocês depois buscarem, né, por aí, vocês vão ver que a era da rádio foi um crescimento enorme para a questão da música popular, certo? Daí, você ia ver que, geralmente, quem cantava naquela época era quem estudava canto, mas canto erudito. E aí a gente vai ver alguns exemplos. Eu vou deixar aqui na descrição alguns exemplos que vocês podem ouvir e ver como era uma questão da articulação, no qual envolve muito também da dicção. E claro que pensar, no nosso caso aqui, é pensar em passar uma mensagem, né? O cantar é isso, passar mensagem, é levar a alguém palavras meramente harmonizadas, né? Melodicamente. Quando você pensar lá, né? Nelson Gonçalves, Emilinha Borba, Francisco Alves, Orlando Silva, Marlene, Isaura Garcia, Silvius Caldas, Ângela Maria, todas essas pessoas que eu estou falando são cantores e cantoras extraordinários que teve uma repercussão enorme na questão da música popular brasileira, né? Na área da rádio. Onde que, quando você entrava na rádio, você tinha que estar realmente preparado, né? Para poder cantar ao vivo. E eles traziam para nós, se você ouvir, você vai ver que tem sentimento, clareza e não deixa de ser uma música que você pode estar apreciando. Então, diante desse contexto do falar bem, vai envolver a nossa articulação. Para o cantar bem, também vai envolver a nossa articulação. De acordo com as pessoas que eu falei, vai estar aí, né, na descrição, vocês vão ver e tentem assimilar como era preciso a questão de você entender o que eles estavam falando. Mas não tem como a gente pensar numa boa dicção sem ter antes uma boa articulação. Quando a gente fala em... vamos lá. Se eu penso aqui na questão de uma frase, né? Uma frase musical. A gente sabe que vai envolver vários gêneros musicais, né? Independente de qual sejam, eu vou precisar ter muito mais articulação. Seja num romântico, eu vou estar muito mais bem confortável. Se eu penso lá no sertanejo, né, de hoje, eu vou precisar ter sim também uma boa articulação. Se eu penso num reggae, eu também preciso ter uma boa articulação e assim sucessivamente. Mas quando você vai para o gênero musical, num rap, você vê que tem muitas palavras para pouco tempo.
E aí, como é que acontece? Como eu já falei, né? Tô meio que Mr. M aqui, né? Revelando os mistérios da voz, né? Então, na medida que eu penso, né, no rap, no hip hop e assim sucessivamente, pensem também na sua articulação. Pensem no ler, no reproduzir, no se ouvir. Busquem nos seus aparelhos aí, se não tem, busquem baixar para vocês aplicativos nos quais você vai estar se gravando. E aí sim, não existe professor mais criterioso do que nós mesmos para nós, né? Lembre de uma coisa, na medida que eu me ouço, eu vou estar colocando N defeitos, né? Mas na medida que você se ouve e começa a colocar os defeitos, busquem também as soluções. Ah, por que eu não estou gostando? Não sei, não sei não é resposta para ninguém. Mas se eu começo a dizer assim, não estou gostando porque eu não entendi nada do que eu falei. Se eu não entendi nada do que eu falei, tá voltado a nossa, pode ser que seja, em primeiro lugar, minha articulação, que vai estar envolvendo também a minha dicção. Cenas do próximo capítulo, viu? Dicção. Ah, mas eu tô entendendo, mas eu tô sentindo que não tá tão forte. Falta projeção. Se eu não tô entendendo, tá faltando, eu tô sentindo, sei lá, uma voz estranha. Articulação também. Se eu não tô conseguindo fazer nada disso, veja sua respiração. Tudo isso a gente tem já nos programas passados, né? Então vejam, dê uma olhada aí, pessoal. E comecem a buscar soluções. A gente tem as soluções aqui, né? Para nós melhorarmos o nosso cantar, para nós melhorarmos o nosso falar diante do que a gente se propor a fazer. Seja na comunicação, seja na minha comunicação pessoal, seja na minha comunicação interpessoal, ou seja também na minha questão de profissional também. Busquem respiração, busquem se entender, busquem se apropriar do seu instrumento. E assim você vai também tendo como entender melhor todos os assuntos que nós estamos abordando aqui. Então, sempre lembrar, pessoal, tem uns aplicativos que vocês podem estar utilizando para melhorar, né, todo esse critério de você para você. Então, na medida que eu me ouço, eu vou realmente estar buscando o que eu estou gostando, o que eu não estou gostando. Não, eu acho que eu já falei antigamente, né, antes, né, anteriormente, sobre áudio de WhatsApp, quando você manda. Não se compara com o que você vai gravar em um aplicativo onde ele é responsável para realmente estar gravando sua voz de uma forma legal. De uma forma que seja mais direta para você. Então vejam bem, eu tenho aqui um aplicativo no qual vocês depois eu posso até deixar na descrição aí também para vocês analisarem, ou pode ser algum que você queira ou que seja do seu gosto, mas que gravem-se, busquem realmente ter isso. Eu vou depois mostrar para vocês aqui, não, vou mostrar agora. Eu faço o seguinte, ó, eu gravo tudo que eu vou fazer. Eu não falo apenas por falar, né? Eu falo do que eu vivo. Então, na medida que eu tô aqui, deixa eu ver aqui, um áudio aqui. De leitura. Seja para ler, seja para cantar, pessoal. Gravem-se, ouçam-se, entendam-se. E assim vocês vão realmente tendo como melhorar o que vocês pretendem melhorar. Vamos lá, ó. Tá aqui. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Vejam que é uma letra de uma canção, mas está gravado aqui eu lendo, porque eu preciso disso. Eu preciso disso para quê? Para melhorar tanto a minha articulação, como dicção, como minha interpretação. Então, a gente vai ficar por aqui e que tudo que eu tenha falado aqui, né, para vocês, seja uma forma direta e possa estar lhe ajudando de alguma forma. Pessoal, a gente vai ficar por aqui e agradeço pela atenção de vocês
Quem tiver com alguma dúvida, quem tiver gostando, quem tiver se identificando, curte aí, né? Sempre gostei desse curte aí. Deixa aí o seu comentário, né? Produtivo ou tudo mais que a gente puder. Então, ó, qualquer dúvida, qualquer assim que a gente queira, se você quiser interagir mais um pouco, né? Vai estar na descrição aí, meu e-mail e meus contatos para que vocês possam ter essa acessibilidade comigo e eu poder conhecer um pouco mais de vocês e assim a gente ir realmente criando um vínculo, né? E obrigado e até o próximo vídeo.